Então, a partir de agora, nossa aula está sendo gravada. Volto a repetir, então, nossa aula de história, página 28. E nós vamos até a página 34, que é quando encerra a apostila. Tá, meus amores? A tia vai compartilhar aqui, então, os slides para a gente poder começar, né, a explicação. Então, se você ainda não abriu sua apostila, abre em História na página 28. Pega logo sua lapiseira, sua borracha, né, o seu lápis, para a gente poder fazer as atividades. São muitas atividades hoje, não é pouco. São respostas pequenas, né? Não são respostas grandes. Eu posso ler? Oi? Eu posso ler depois? Tia, eu Pode. posso ler. Tia, eu posso ler também? Pode. Tia, eu Todo também mundo pode quero ler. participar. Só que a gente tem que ter organização, né? Porque imagina 50 alunos pedindo para ler ao mesmo tempo. A tia Dila não vai aguentar. Eu vou sair e vou deixar vocês aí falando. Então, por favor, não vamos todo mundo pedindo, abrindo o microfone ao mesmo tempo. Quer ler? Levanta a mãozinha que eu vou ver aqui. Eu já vi que a Estela pediu, a Esther pediu, a Alanis. Então, assim, é só esperar que a gente sempre dá oportunidade. Então, espero que já tenham aberto a apostila. Podemos começar. Então, vamos lá, meu povo. Página 28 da apostila de História. Tá aí, então, nosso cronograma na tela, só para ficar registrado. Lá na página 28, a gente começa falando sobre a modernização dos produtos brasileiros. Modernização, olha que palavra chique, né? O que seria modernização? É tornar moderno, né? Algo que talvez esteja ultrapassado e se torna moderno. Se a gente for dar um exemplo simples, o isqueiro, né? É um objeto moderno se a gente for comparar ele a uma caixa de fósforo. Então, a modernização é isso, é a praticidade, né? É aquilo que é moderno, atual, é mais prático, aquilo que deixa junta beleza com praticidade, vamos dizer assim, né? Então, naquela época, qual época, tia? A época em que os imigrantes chegaram aqui no Brasil. Lembra que a gente está falando disso já tem algum tempo? Então, naquela época, nós estamos falando de final do século XIX, início do século XX. Então, lá atrás, quando os imigrantes chegaram aqui, o Brasil estava passando por um processo de modernização. Não só na sociedade de forma geral, mas os produtos, né, que eram comercializados aqui dentro do Brasil. E como é que acontecia, então, essa modernização? Com a chegada das fábricas, né? Aquilo que antes era feito de maneira manual passou a ser feito dentro de fábricas, em larga escala, né? Em grande quantidade. Então, vamos entender como que esse processo de modernização aconteceu. E aí, a Esther, né, me pediu para ler primeiro. Pode ler, Esther, esse primeiro parágrafo aqui. A riqueza gerada pela venda de café atraiu imigrantes e possibilitou a construção de ferrovias para transportar mercadorias entre as diversas regiões do Brasil. Essas transformações e os lucros obtidos com o café favoreceram o surgimento de diversas fábricas. Isso. Então, vocês percebem como que tudo é ligado ao cultivo do café? Então, foi uma época muito boa para o Brasil, né? O plantio do café trouxe muitas riquezas. E com a vinda dos imigrantes, lembra que a tia explicou? O Brasil teve que fazer adaptações, né, para poder receber esses imigrantes. E aí, com o crescimento cada vez maior do cultivo do café, o Brasil se tornou o maior produtor e exportador de café do mundo. Olha que moral, né? Até hoje, tá, gente? A gente tem esse título de maior exportador de café do mundo. Então, imagina, né? O que estava acontecendo nessa sociedade, né? Muito dinheiro entrando, países de todo mundo comprando café do Brasil. O café brasileiro foi eleito um dos melhores cafés, né, do mundo todo. Inclusive, teve uma feira. Lembra que a gente viu em aulas passadas? Teve uma feira que aconteceu
de produtos importados, e o café brasileiro estava lá nessa feira e foi muito elogiado por vários representantes de outros países. Então, era uma sociedade que estava alavancando, né? Estava ali crescendo. E o surgimento das fábricas acontece em consequência desse crescimento todo. Óbvio, né? Uma cidade que está em crescimento, as coisas precisam correr no mesmo ritmo. E aí surgem as fábricas para poder acelerar, então, essa produção. O café que antes era moído na mão, né? Passou a ter uma fábrica específica para moer esse café, para torrar esse café, para embalar esse café. Então, vocês imaginem a quantidade de café que poderia ser produzida a partir daí, né? Então, vamos lá. Continuando, a Estela pediu para ler também. Estela, pode ler produtos manufaturados e produtos fabris. Oi, tia. Oi? Estela, né, que pediu para ler? Produtos como calçados eram feitos à mão em oficinas domésticas. Estelinha, aqui, ó. Antes da fundação das indústrias. Antes da fundação das indústrias, os produtores eram trabalhantes, ou seja, eram feitos sem o uso de tecnologia e indústrias. Assim, eram produzidos vários objetos, por exemplo, velas, tecidos, roupas, móveis e utens de ferro e madeira. Então, vocês imaginem, pessoal, tudo era feito manualmente, né? O sapato era feito um por um, manualmente, né? As roupas eram feitas manualmente, uma por uma, né? Por encomenda. Então, tudo era feito de maneira manufaturada, manual, né? Então, grifem aí essas duas primeiras linhas aí desse parágrafo que a Estela leu pra gente. Podem grifar. Se você não tiver marca-texto, grifa com seu lápis, né? Com suor, com a saliva. Dá um jeito de grifar aí, mas não deixa de grifar não, porque são pontos importantes. Que lá na frente, quando a gente for fazer atividade, vocês vão ver por que eu tô pedindo para vocês grifarem isso aí. Seguindo, então, né? A Alanis também pediu para ler. Pode ler, Alanis. Nas fábricas, as matérias-primas, como ferro, algodão e madeira, são transformadas em produtos por meio do trabalho de homens e de máquinas. Isso. Então, imagine a evolução que foi, né, para aquela época, a chegada de uma fábrica que conseguia, por exemplo, produzir em 1 hora 100 pares de sapato. Coisa que uma pessoa fazia em 30 dias, talvez, né? Um par de sapato era produzido em 30 dias, porque como era feito manual, a fábrica conseguia produzir 100 pares em 1 hora. Então, vocês imaginem a revolução que foi para a sociedade daquela época, né? E aí, o que acontecia também? Tinha que ter gente para comprar esse monte de produto que agora estava sendo feito, né? Imagina. Só um minutinho. Deixa eu pausar aqui a gravação. Beleza, retomamos então. Continuando, nós estamos aí na página 28, nós vamos para a página 29. E aí nós temos a nossa primeira atividade, né? Então, aqueçam aí as mãozinhas, peguem o lápis, né? A lapiseira, um pedaço de carvão e vamos aí responder. Número 1. Retome a leitura das imagens da página anterior e responda as seguintes questões. Quais são as imagens? Essas daqui, né? O pessoal trabalhando manualmente e a imagem da fábrica. Então, vocês vão olhar aí as imagens e vão responder. Qual das duas imagens mostra uma produção de calçados parecida com o que ocorre atualmente? Qual das duas? Segunda. A segunda. Sim, né? A segunda, né, gente? A segunda imagem. Então, respondam aí a imagem da fábrica, né?
a imagem da fábrica, ou quem quiser colocar a segunda imagem, tá? Então, a que mais se parece com o que nós temos atualmente é a imagem da fábrica. Isso significa que não existe mais quem fabrique sapatos manualmente? Não, ainda existe gente que faz sapatos sob medida, né, por encomenda, manualmente. Mas a imagem que mais representa os tempos atuais é, com certeza, a imagem da fábrica. Muito bem. Letra B. Escreva algumas diferenças que existem entre a produção manufaturada e a produção das fábricas. Jamile, você gostaria de responder essa questão? Não? Luiz, quer responder, Luiz? Luiz, do quarto C. Gente, vocês estão levantando a mão é para quê? Para me dar tchau? Esther levantou a mão. Quer responder, Esther? Tia, eu posso responder? Quem? Tia, eu não levantei a mão para Tia, eu posso responder? Pode, Roberta. Pode responder, meu bem. Tá. Uma das diferenças que você mesma falou que na máquina, na fábrica, produz mais rápido do que manualmente. Isso, muito bem. Então, nas fábricas são feitos muito mais produtos, né? Eu coloquei de forma resumida aí para vocês. Mas você falou muito bem, Roberta. Na fábrica se produzem muito mais produtos em menor tempo, né? Então, tá aí uma das diferenças, né, que existem. Vou dar um tempinho aí para vocês copiarem. Na questão 2, diz o seguinte: pesquise informações sobre 2 indústrias de maior destaque na região onde você mora e registre o que elas produzem. Eu pesquisei nem na região, porque eu achei, quando fala em região, acho que abrange muita coisa. Eu pesquisei aqui no nosso estado 2 grandes indústrias. E eu achei a Vale, né, que eu acredito que deve ter algum papai e mamãe aqui na turma que trabalha na Vale, e eu achei a Chocolate Garoto. E aí, o que a Vale produz? A Vale extrai minério. E a Chocolate Garoto, chocolate. Jamile levantou a mão, quer falar alguma coisa? Sim, tia. O meu avô já trabalhou lá na Vale muitos anos. É, seu avô? O meu pai trabalhou na Vale muitos anos, hoje ele é aposentado. E meu irmão trabalha na Vale até hoje. Mais de 10 anos. Tia. O meu pai também, tia. É, também? Sabia, tia? Sabia, tia? Também meu tio, ele trabalha na Lavale também, meu tio. É, seu tio? Pois é, tá vendo? É uma empresa muito grande, né? Tem muita gente que... E meu pai, tia, ele trabalha na Garoto. Seu Chocolate pai Garoto. trabalha na Garoto? Aham, ele pega um monte de chocolate pra trazer em casa. Ele come. Que espetáculo, hein, Davi? Comendo chocolate, hein? Ui! Tia. Sai com 100 Oi. quilos, olha lá. Sai com Faço 100 quilos. ideia. Aqui eu tenho muito chocolate. Tia. Antigamente tinha um passeio que a gente fazia dentro da fábrica da Garota. Não sei se esse passeio ainda é disponível, né? Não, tem muitos anos que eu fui. E aí a gente andava dentro da fábrica, gente, o cheiro de chocolate. É assim, você sai de lá com o cabelo cheirando chocolate, com a pele cheirando chocolate, é um espetáculo. Eu não sei se ainda tem esse passeio. Ainda tem esse passeio. Tem, Ô, né? tia. Tia, posso falar um negócio? Pode falar. Tia, aqui em casa minha mãe foi lá no mercado, aí ela trouxe um saco de jujuba, um saco de fino e um saco de bala. Gente, minha glicose subiu só de ouvir. Meu Deus, que espetáculo, hein? Vocês gostam de doce, hein? A Júlia, ela tinha me dado 1 quilo de fine numa gaveta Fine. enorme. Imagina o gosto. Nossa, 1 quilo de fine. Que delícia. Eu gosto de fine. Quilo de fine. E acabou em 2 dias, vermelhinho. você acredita?
A gaveta de Fini de 1 quilo acabou em 2 dias. Acredito. Vamos lá, então, Falar em pessoal. Fini, Nessa conversa falar em nossa, Fini, já deu tempo de vocês copiarem, né? Nesse batidinho. tia, Oi, Quando a minha mãe falar de Fini, era Fini. é? Então vamos lá, continuando. Na página 29 ainda. Oi, Roberta, tá me chamando? Eu posso ler o texto aí de baixo? Das imagens aqui? Pode, só um minutinho. Vamos responder então aqui a questão 3. Aqui na questão 3, Tia, pergunta o seguinte: na região onde você mora, eles podiam reduzir ao estado, né? Mas enfim. Na região onde você mora, existe produção semelhante à mostrada na primeira imagem? Ou seja, existe produção manual? Algum Espírito Santo é feito de forma manual? O que vocês acham? Sim! Quem falou sim? Sim! Quem conhece as paneleiras muito famosas aqui no estado do Espírito Santo, aqui em Vitória, né? As paneleiras é uma forma de trabalho manual. Elas fazem aquelas panelinhas de barro que a gente faz muqueca. Aquilo ali é feito manualmente. Então tem sim. Assim como costureira, se você tem uma vovó que é costureira, uma tia. tem uma coleção dessas panelas. Pois é, se você tem conhece alguém, né, que é costureira, é um trabalho manual, né? Os alfaiates também. Então, coloquem aí. Existe. Ela é costureira. É difícil achar uma costureira hoje em dia, né? Mas tem. Então, sim, existem trabalhos manuais. Ô, tia, minha vizinha é uma Oi. costureira. Sua vizinha é costureira? Pois é, tá vendo? Tia. É um trabalho manual. Oi, Estela. A minha avó é costureira e uma amiga minha, da mãe da minha amiga que mora bem embaixo do morro, ela também é costureira. Vamos lá, então. A Roberta pediu para ler. Roberta, pode ler pra gente aqui, então, esse texto. Cadê a Roberta? Aproximadamente. Tô aqui, tia. Pode ler, então, meu bem. Aproximadamente 100 anos no Brasil eram fabricados artigos de luxo, roupas, acessórios, chapéu, guarda-chuva, produtos Farmacêuticos. Por exemplo, sabonetes, cremes e medicamentos. Itens para Automóveis. e também alguns produtos Alimentícios. Então, ó, grifem esse parágrafo aí e prestem atenção nas informações que esse parágrafo está trazendo para gente. O que ele está dizendo? Que há 100 anos, no Brasil, eram fabricados artigos de luxo, roupas, acessórios como guarda-chuva, chapéu, produtos farmacêuticos, sabonete, creme dental, medicamento, né? E alguns itens para automóveis. Então, há 100 anos, o Brasil já fabricava todos esses produtos. Grifem essa informação, esse parágrafo aí, que nós vamos precisar dessas informações lá na frente, hein? Tia, eu posso ler o texto da outra página? Pode ler, pode começar. Tia, eu ainda não copiei os dois. Oi? Minutinho. Você não copiou o quê? Eu ainda não consegui copiar tudo. Como assim, Jesus? Que eu já fiquei aqui conversando, falando um monte. Murilo, vamos agilizar. A 2 e a Murilo. 3. Não, mas então depois você pega lá no positivo. A 3 eu já copiei um pouquinho. Sabe por quê, meu filho? Senão não dá tempo, é muita coisa. E olha que a tia ainda tá conversando, batendo papo. Quer dizer, dá tempo. Agiliza aí um pouquinho. Tia, Vamos lá, pode continuar a leitura. eu posso ler? Se tiver outra coisa pra ler? Aham.
As propagandas de produtos feitas em praças e por meio de cartazes distribuídos e expostos em vitrines e paredes eram uma maneira eficiente de divulgar produtos para as pessoas. Nessas propagandas havia informações sobre a qualidade do produto, o nome da fábrica, entre outras. Isso. Então, naquela época, como que eram feitas a divulgação, né, desses produtos? Cartazes espalhados pela cidade, pintados em banco de praça, em muros. E por que que essa divulgação era feita dessa forma? Porque naquela época, né, nessa época que nós estamos falando, início do século XX, não tinha televisão. A televisão ainda não havia chegado aqui no Brasil. Então, a única maneira de fazer propaganda, né, dessas fábricas era assim, divulgando no jornal, pintando no muro, colando cartazes. Essa era a forma que eles tinham de divulgar. Vamos lá, na página 30, nós temos aí outra atividade, né? O eu historiador. Gente, é importante que vocês acompanhem o ritmo da professora, hein? Virei a página, vocês virem também, não fica demorando não, porque senão depois vocês ficam atrasados. Então, vamos lá. Giovana, seu microfone está ligado. Vamos lá, então, na página 30. Leia essa imagem. Vamos analisar, então, essa imagem. O que está dizendo essa imagem? Fábrica Progresso de macarrão e massas para sopa, de qualquer qualidade. Bahia, Rua da Vala, em São Miguel. Rua Vala em São Miguel. Rua Vala, em São Miguel, né? Ficou pequenininho aqui, a miopia da tia já prejudicou. É Rua da Vala. Rua da Vala. Então, vamos lá. Marque com um X a alternativa que indica o propósito dessa imagem. Qual era o propósito? Informar sobre a nova localização da loja de alimentos? Não, né? Vender uma passagem de trem? Não. Gente, pelo amor de Deus, né? Não. Divulgar a produção de macarrão e de massas para sopa? Sim. Sim! Essas questões do positivo são ótimas. Letra B. O que representa o prédio ilustrado na imagem? Esse prédio que está aqui embaixo está representando o quê? Uma fábrica. A fábrica, né? A fábricas. Eu coloquei a fábrica de macarrão e massas. Se eu quiser colocar só a fábrica, ok, tudo bem, tá certinho. Então, esse prédio aqui é a foto, né? A fotografia da fábrica, para a pessoa olhar e quando chegar lá no lugar, reconhecer. Tia, Oi? eu coloquei representa a fábrica Progresso. Sim, representa a fábrica Progresso. Muito bem, certíssimo também. Tia. Oi? Pronto? Vamos lá, então. Para Depois eu posso ler. ainda, lá embaixo, nós temos mais atividades. E aí nós temos a letra C. Que informações são dadas sobre a localização desse prédio? São Tia, o bairro e a rua. Muito bem. Quem respondeu aí? tia, E o Estado? Também, né? Estado, tia, o bairro e a rua. tia. Oi. Oi, Estela. Volta na B. Só um minutinho. A B é a fábrica. A resposta da B, a fábrica. Então, a letra C, o nome da rua e o bairro. E tem o estado também, né? A tia não colocou aqui o estado, mas se você quiser colocar na sua resposta também, tá correto. Então, quais informações eles passam sobre localização? O estado, né? Bahia, Rua da Vala e o bairro São Miguel. Copiem aí para dar tempo. Tia. Oi. Eu já coloquei tipo o seu, mas foi assim.
Eu coloquei o nome do bairro, do estado e da rua. Sim, perfeito. Certo? Pronto, tia. Peraí, a tia não tá passando a resposta. Oi. Certinho, certinho. Podemos? Tia, depois eu posso ler? Pode, Jonathan. Tia, Podemos continuar? tia, a gente vai se adiantar, já são 1h29. Tia, volta lá. Pessoal, vai sinalizando para mim com ok, tá? Se eu já posso seguir. Tia, volta lá. Esther, quem tá pedindo Esther, não tem Tia, como a já gente voltar acabei. agora, tá? Senão não dá tempo da gente terminar. Eu tava falando de Tem que acompanhar a correção, gente. Não fica dando bobeira. Acompanha. A tia dá tempo para vocês copiarem. Tem criança que fica perdida aí fazendo não sei o quê. E aí depois fica pedindo pra tia voltar. Às vezes não tem tempo da tia voltar. Não, tia. É porque já são 1h30. Aí eu tô pedindo pra utilizar. Não entendi. É porque se a gente não fizer rápido, já são 1h30. Não consegui entender. A letra A é a terceira opção. Você vai marcar o X na terceira opção. Vamos lá, número 2. Escreva o nome de ao menos 3 produtos que começaram a ser fabricados no Brasil. Lembra que eu mandei vocês grifarem? Foi até, acho que a Roberta que leu. 3 produtos. Que eu li. Chapéu, guarda-chuva. Isso! Então, ó, artigos de luxo, roupas e acessórios. Pode colocar aí também, né? Chapéu, guarda-chuva, itens, né? Móveis. Então, muita coisa, né? Isso há 100 anos atrás, tá? Foi eu que li, tia. Oi? Mesmo, aí? eu lembro. Lembra, né? Me sinalizem aí quando vocês copiarem. Então, ó, artigos de luxo, roupas e acessórios. Quem quiser colocar Pronto, tia, chapéu, copiei. guarda-chuva, Não, eu não entendi. sabonete, Tem né? que colocar a resposta. Dá o quê? Não entendi. Que é artigo? Acabei, tia. Artigo de luxo, pode ser qualquer coisa, Caraca, a Roberta fala o que é né? artigo. Pulseira, brinco de ouro, isso são artigos de luxo. Pode ser qualquer coisa, né? Bem na tua cara. Artigos de luxo. Tia, brinco de ouro é caro. Brinco de ouro, colar, pulseira, relógios, né? Pessoal, e aí, podemos? Sim. Seguindo aí, então, na página 31, nós temos um anúncio de jornal. Gente, o crescimento, né? O crescimento da economia brasileira foi assim, foi algo tão surpreendente naquela época que virou notícia no jornal, né? O surgimento das fábricas foi algo tão bom, tão assim revolucionário para a sociedade daquela época, que vários jornais noticiavam, né, como que o Brasil estava se saindo, como que estavam, né, as fábricas. Então isso virou notícia. Ainda na página 31, nós temos aí. Foi quem? O Jonathan, né, que pediu para ler. Pode ler, Jonathan. Por causa do crescimento das indústrias, tornou-se necessário construir galpões e alojamentos para os trabalhadores recém-contratados. Com isso, ampliaram também as áreas com construções e, consequentemente, a necessidade de se produzir ainda mais energia. Assim, o a investir e incentivar a construção de indústrias e companhias de eletricidade. Isso. Então, como o país está em crescente desenvolvimento, né, o Brasil começou a investir em companhias de eletricidade, né?
Por quê? As fábricas precisam de quê, gente, para funcionar? Energia, né? Que máquina que funciona sem energia, né? Então, precisava de energia para funcionar. Então, o Brasil teve que investir pesado nessa questão da energia. Grifem aí o parágrafo, coloquem aí importante. Seguindo na página 32, e aí, pessoal, agora a tia vai ler, tá? Porque senão não vai dar tempo. Eu sei que vocês querem participar, eu fico morrendo de pena quando não dá tempo de todo mundo participar, mas a tia vai ler porque eu leio mais rápido e eu tô com medo de não dar tempo, e a gente precisa terminar a apostila hoje. Então, vamos lá. Na página 32, nós temos aí um texto, né? Na seção conectando com um espírito mais audacioso não pensaria em sonhar tais maravilhas. Há 50 anos. À noite, as ruas são iluminadas pela luz elétrica, a fim de que possamos caminhar com inteira segurança. Em todos os países e nas indústrias mais variadas, vemos gigantescas máquinas pela força invisível da eletricidade, produzindo com maior rapidez, perfeição e economia os artigos de que necessitamos. Mais do que serviria todo esse esforço se não contássemos com as companhias de força e luz para nos trazerem ao lar seus benefícios. Graças a elas é que podemos saborear os frutos do trabalho dos sábios inventores. Trabalho que, em 25 anos, apenas tornou a lâmpada incandescente 4 vezes melhor do que era. Criou milhares de aparelhos e utensílios para o nosso conforto e segurança. Pela simples pressão de um botão, inundamos a nossa casa de luz. Basta que pensemos um pouco no que seria a vida para nós, sem luz elétrica, sem bondes, sem telefones, sem telégrafos, sem internet. Já pensou, gente? Como seria a sua vida sem eletricidade? Vocês já pararam para pensar nisso? Já morri sem internet. Como que ia ser? Então, lá na página 30... Se eu ficasse... ficar sem luz, né? Sem internet eu digo até que é fácil, tá? Sem internet é difícil pra mim, tia. Quando a gente precisa de live, não, né? Vamos lá, na página 33, Não consegui nós temos aí uma atividade relacionada a esse texto que a tia acabou de ler. De acordo com o texto, escreva os itens que necessitam de eletricidade para funcionar. Ou seja, de acordo com o texto. Lá no texto, ele fala de alguns itens que precisam de eletricidade. E ele fala máquinas, né? Lâmpadas, bondes, telefones e telégrafos. Então, anotem aí. Tá lá no texto, tá, gente? Máquinas, lâmpadas, bondes, telefones e telégrafos. No lugar de telégrafo, eles poderiam ter colocado internet, né, geladeira, porque telégrafo é uma coisa que a gente nem usa mais. Vou dar um tempinho, vocês sinalizem. Sinaliza aí, tá, quando vocês acabarem. Já acabei, tia. Já? Eloá já levantou a mão. Que calor, Jesus. Ana Júlia também levantou a mão. Maria de Fátima, Pedro. Tá mal quente. Lavínia, Arthur, Tarcísio. Acabei. Isso aí, a galera já acabou aí. Murilo, Pedro, Alanis, Roberta, Pedro Aguiar, Pedro Henrique, Beatriz. Uau! E aí, como sempre, né, a tia clicando errado, eu cliquei aí e já coloquei a resposta da letra B. Gente, eu não aprendo, né? Mas como eu já coloquei, não deixa, né? Letra B. Qual dos itens citados não é mais usado na atualidade? Os bondes e os telégrafos, né? Eu acabei de falar. Apesar de ter bondinho, né? Igual tem lá no
lá no Pão de Açúcar tem um tal do bondinho, né? Mas aqui a pergunta não é usado com frequência. Então, não é usado com frequência os bondes e os telégrafos. A letra C, pessoal, é para você fazer um desenho. E aí fica ao seu critério se você quer fazer ou não, tá? Não dá tempo da tia esperar você fazer. Adoraria deixar vocês desenharem, pedir para vocês mostrarem depois. Mas infelizmente, pois é, o nosso tempo, infelizmente o nosso tempo é curto, então a gente não tem esse tempo para ficar, né, desenhando. Mas como o João Paulo, vocês podem ficar à vontade de fazer aí na casa de vocês um desenho bem bonito, tá? Como seria a sua vida se não houvesse energia elétrica? Olha que pergunta mais, né? Imagina você viver sem energia. E quando eu falo sem energia, não é só sem internet, não, tá? É sem luz, sem geladeira, né? Sem um ventilador, um ar-condicionado, tudo que depende da energia você não teria. Como seria a sua vida? Como seria? Nada bom, não. Ficava com calor sem ar-condicionado. Imagina, né? O que você faria? O que você faria se não houvesse energia na sua vida? Pensa. Quem quiser pode fazer o desenho. Acredito que já deu tempo. Na página 33 ainda, nós temos aí uma questão de matemática. Eu achei essa questão, vou ser muito sincera com vocês, eu não gostei da questão, não. Porque eu achei ela muito assim, vocês vão entender. Letra D. Observe o desenho dos seus colegas. Ah, não, pula essa letra D, né? Vamos para número 2. Essa letra D aqui, se a gente tivesse feito o desenho, né? Questão 2. De acordo com o que você estudou, marque um X nas imagens que representam os principais meios de se produzir energia. As respostas podem variar de acordo com a abordagem em sala. Qual dessas imagens vocês marcariam que produz energia? Eletricidade. Eletricidade. Eletricidade, né? Eletricidade. Mas vocês concordam que o fogo, né, o carvão também produz energia? Sim. E vocês concordam que o petróleo também produz energia? Através do petróleo a gente faz várias coisas. Eu achei essa questão. Eu não gostei dessa questão. Porque lá na apostila, a apostila marca a resposta certa, o carvão e a eletricidade. Mas eu não concordo. Eu acho que o petróleo também tinha que entrar como resposta correta. Mas enfim, né? Marquem aí, então, carvão e eletricidade. É a resposta que a apostila traz. Serve como combustível. Eu marcaria o petróleo também. Mas, enfim, né? Hector, você tá sumido, Hector? Tia, o petróleo? Pois é, né, tia? Pois é. Vamos lá. Tia. Seguindo aí, então. Oi, na página 34, vou avisar porque tá acabando nosso tempo. Ai. Leia o texto. Vamos olhar aí, gente. Que texto? Acabou, a imagem, né? A imagem. Então, nós temos aí uma fábrica de mulheres, né? Ó, uma fábrica só com mulheres trabalhando, ó. Uma fábrica de pasta de dente. Vamos, a aula já vai acabar daqui a pouco. Pedro, desliga o microfone. Então, analisando essa imagem dessa fábrica de pasta de dente, né, com essas mulheres, de acordo com a sua leitura, faça o que se pede. Marque um X na alternativa que indica o trabalho que era realizado pelas mulheres. Elas estão fazendo o que aí? Elas estão preparação dos ingredientes para produzir a pasta de dente? Comercialização de pasta de dente? Organização e fechamento dos tubos de pasta de dente? Eu acho que é a primeira. A terceira. A terceira. Vocês acham que é a terceira? Organização a primeira e a organização de pasta. Eu acho que é a primeira. Ó, quem marcou a terceira acertou. Elas estão organizando
e fechando, né, os tubos de pasta de dente. Terceira alternativa. Letra B. A produção de pasta de dente ocorre em que tipo de indústria? Indústria de alimento? Indústria farmacêutica, de higiene, de limpeza? Já tá aqui, né? Isso. Segunda alternativa, farmacêutica, ó, higiene e limpeza. É pasta de dente, né? Então não é alimento, não é tecido, não é geração de energia e não é criação de maquinário. É higiene e limpeza. Muito bem. E a última questão, para a gente poder encerrar essa apostila de história. De que maneira a vinda dos imigrantes contribuiu para ocorrer transformação no trabalho e nos espaços urbanos? Eu falei isso desde o início, quando a gente começou a falar de imigrantes, né? Que a tia vem falando isso. A vinda desses imigrantes para cá só fez bem para o crescimento da sociedade brasileira. A resposta: com a chegada dos imigrantes, as cidades se modernizaram, surgiram fábricas e isso gerou mais emprego. Então, a vinda desses imigrantes para cá só fez bem para a nossa sociedade, né? O Brasil cresceu, se modernizou, a economia se movimentou. Então, foi muito bom. Vou deixar aí a resposta, e como é uma resposta um pouquinho maior, vou deixar vocês copiarem, tá? Vou encerrar a nossa gravação, mas a tela vai continuar aqui, tá? Para vocês copiarem. Ô, tia, você pode ir na letra A? A gravação. Só um momento.